Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar de um fiagro que rende mais do que um investimento na taxa Selic. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom, investidores, o fiagro que eu trouxe para vocês aqui é o VCRA11. E antes da gente começar a análise dele, é importante deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda desse ativo. O objetivo aqui do vídeo é trazer para você, investidor, todas as informações necessárias para ajudar você a tomar a melhor decisão de investimento. Portanto, usem essas informações com sabedoria. Um último recado para vocês, investidores. Aqui no canal, nós já gravamos diversos vídeos falando sobre os fundos de investimentos do agronegócio, os conhecidos fiagros. Portanto, caso você tenha alguma dúvida em relação a algum termo que a gente vai utilizar aqui no vídeo, ou até mesmo você não conhece o que é um fiagro, eu recomendo muito que vocês acessem aqui a nossa playlist e dentro dela a gente vai ter a análise dos principais ativos de fundos de investimentos do agronegócio disponíveis na B3. A gente praticamente analisou todos os fiagros listados na B3. Portanto, se você aí tiver alguma dúvida em relação a esse tipo de investimento, acessem a nossa playlist que com certeza vai ajudá-los a tirar todas as dúvidas. Recado dado, investidores, vamos lá analisar o fiagro VCRA11. Esse fiagro é negociado na B3 pelo valor de R$ 96,80 e nos últimos 12 meses ele distribuiu aqui o equivalente a 16% em dividendos, ou seja, ele paga mais retorno, em dividendos do que um investimento na taxa Selic. E vale um destaque importante para vocês, investidores, esses 16% de retorno de dividend yields, eles são isentos de imposto de renda. Bom, vamos dar uma analisada nos indicadores desse fiagro. Esse fiagro ele possui de valor de patrimônio o equivalente a 471 milhões. E o indicador P sobre VP atualmente está em 0,94, ou seja, esse fiagro ele está sendo negociado lá na B3 com um desconto de 6% no preço da cota. Além disso, ele tem aqui um total em caixa de 22% do seu valor de patrimônio, ou seja, esse valor em caixa ele deve ser usado para a aquisição de novos investimentos. E um outro indicador importante que eu sempre recomendo que vocês utilizem é a liquidez diária. Hoje, a liquidez desse fundo é de R$ 542 mil por dia, ou seja, ele negocia esse valor lá na B3. E essa informação é relevante, pois dependendo do montante que você vai investir nesse fundo, você pode ter mais dificuldade ou facilidade em investir. Então fica a dica para vocês sempre olharem a liquidez média diária. E a liquidez desse fundo está relativamente baixa. Bom, vamos falar agora da gestão desse fiagro. Hoje a companhia por trás da gestão desse fundo é a Intrag. E para quem não conhece, a Intrag é uma das empresas associadas ao grupo Itaú Unibanco. Ou seja, investidores, por trás da administração desse fundo, nós temos uma empresa aí de renome no mercado e que faz a gestão de diversos outros tipos de fundos. E isso, obviamente, traz muita segurança para nós investidores. Bom, e para fechar a nossa análise com chave de ouro, vamos lá dar uma olhada no relatório gerencial desse fiagro. Como vocês vão ver em todos os vídeos que eu falo de fiagro, é muito importante você, investidor, analisar o relatório gerencial mês a mês do fundo que você está investindo. Aqui no relatório gerencial vocês vão encontrar diversas informações muito mais atualizadas do que o próprio site Status Invest. Então a gente tem aqui o valor de patrimônio da empresa, o valor da cota, número de cotistas, o último rendimento desse fiagro e diversas informações importantes para vocês levarem em consideração a tomada de decisão em colocar ou não esse fiagro dentro da sua carteira. Porém, tem um ponto aqui dentro desse relatório que eu sempre recomendo vocês olharem, que é o portfólio, a carteira desse fiagro. A carteira de investimento desse fiagro é composta de 14 ativos. Desses 14 ativos, 13 são certificados de recebíveis do agronegócio e apenas um deles é um certificado de recebível do setor imobiliário. E aqui nessa tabela, investidores, a gente deve sempre analisar os indexadores, o percentual de PL para cada certificado de recebível e também as informações dos devedores. E a gente deve analisar exatamente a diversificação que o gestor está fazendo para cada um desses indicadores. Começando aqui pelo devedor, a gente pode identificar que o gestor está segmentando em diversos devedores diferentes, ou seja, diferentes setores e empresas do agronegócio. Portanto, em relação ao devedor ou ao cliente final,
o gestor está fazendo uma excelente diversificação. Além disso, a gente tem também aqui os emissores dessa dívida, ou seja, o gestor também está diversificando em diferentes emissores. E para fechar aqui a nossa análise de diversificação, a gente tem o percentual do PL, que significa o patrimônio líquido desse fundo, ou seja, o percentual de dinheiro que o gestor está colocando dentro de cada certificado de recebível. E é exatamente aqui nessa coluna que está o pulo do gato. O gestor ele precisa fazer um excelente equilíbrio dentro desses certificados, pois, por exemplo, se um desses certificados apresentar algum problema de inadimplência, nós investidores seremos drasticamente impactados no recebimento de dividendos. Portanto, é muito importante nós, como investidores, olharmos com cuidado a coluna aqui de percentual do PL. E aqui a gente tem alguns pontos de atenção. A gente vê que os 6 primeiros certificados de recebíveis possuem uma grande concentração do valor de patrimônio. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o primeiro, que possui 12,8% do patrimônio desse fundo alocado aqui nesse certificado de recebível, se de repente esse certificado, esse cliente, ele apresentar algum problema de inadimplência, nós investidores seremos impactados em 12,8% no nosso recebimento de dividendos. Pois vamos lembrar, o nosso dividendo ele é composto do pagamento de aluguel de todos esses certificados de recebíveis. Portanto, investidores, é muito importante a gente sempre olhar e analisar com cuidado essa coluna. E para fechar a nossa análise, a gente tem aqui os indexadores, ou seja, a taxa de remuneração dos nossos certificados de recebíveis. Se a gente olhar aqui com cuidado essa coluna, a gente pode verificar que a maior parte dos contratos são atrelados ao CDI. Ou seja, esse é aquele tipo de fiagro que vai proteger nós investidores contra uma alta da taxa Selic. Em linhas gerais, investidores, esses são os principais indicadores e as principais informações que vocês devem analisar para escolher um fiagro e colocar na sua carteira de investimentos. E como sempre eu digo, eu recomendo muito que vocês analisem todos os indicadores e todas as informações desse relatório gerencial, pois ele vai trazer mais clareza para você, investidor, e vai ajudá-lo a tomar a melhor decisão de investimento. Bom, esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente. Isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.